E hoje nós estaremos lendo do verso 1 até o verso 11. É uma porção muito rica, muito significativa até. É realmente um tesouro do Senhor, esta porção. Eu quero fazer a leitura e depois a gente vai fazer a exposição e aplicações e tudo mais. Diz assim a palavra de Deus: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é seu propriamente seu, senão também cada qual é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Obrigado, meu Deus, pela Tua palavra. Ó Deus, por favor, capture a nossa mente e o nosso coração mais uma vez. E que, ó Deus, possamos sair daqui edificados pela Tua palavra. Por favor, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, na semana passada, nós estivemos expondo aqui o capítulo 1, verso 12 a 30. E eu busquei trazer nessa porção da semana passada sobre o progresso do Evangelho, na perspectiva em que nós vivemos pressões. Então, dentro dessas pressões que vivemos, nós precisamos ter algumas atitudes. A primeira que eu quis ressaltar foi de que precisamos ter um olhar de Deus. E olhando então a vida com o olhar de Deus. Sobre essas pressões que vêm sobre nós. Se nós perdermos o foco de Deus, nós iremos realmente sucumbir. Se nós não olharmos para a nossa vida na perspectiva de Deus, nós não iremos conseguir encontrar significado e até mesmo propósitos. Porque Deus tem propósitos em tudo aquilo que os servos dele vivem e presenciam. Tudo coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor. E Paulo, então, ele via desta forma, a ponto dele não ficar preso às circunstâncias. Ele entendia que Deus tinha um chamado para a vida dele, ele entendia que aquilo que ele passava de sofrimento tinha um propósito maior, que é levar Jesus àqueles que não conhecia. E o coração dele não ficava entristecido por isso, muito pelo contrário. Era como que um incentivo para ele continuar pregando o Evangelho. Um outro ponto que eu ressaltei foi de que precisamos, então, a partir dessa primícia, olhar para a vida com esperança, expectativas e esperança, sendo supridos por dois fatores importantes na vida do crente. Um deles é a oração, de uns para com os outros. Paulo mostrava isso e mostra isso nas suas cartas. Ele era alguém que orava pela igreja e ele era alguém que pedia a oração da igreja. E o outro fator era justamente a provisão do Espírito. Não adianta você viver em oração se o Espírito Santo não prover todas as coisas, se o Espírito Santo não nos guiar. Então, Paulo vivia baseado nessas duas questões, ou nesses dois elementos fundamentais para que as expectativas e a esperança no seu coração não viessem a morrer e a naufragar. E Paulo precisava, e nos mostrou que nós precisamos olhar para a vida à luz do Evangelho.
O Evangelho é que fundamenta a nossa vida, a nossa fé, né? Tudo aquilo que passamos. Não podemos desassociar o Evangelho da nossa própria vida. A nossa vida tem que ser o Evangelho. A partir do Evangelho é que nós nos relacionamos, é a partir do Evangelho que nós enfrentamos as lutas, é a partir do Evangelho que nós respondemos, sejam as pressões, né, sejam as situações benéficas que vêm sobre nós. Então, semana passada foi nesse sentido que eu trouxe uma palavra para os amados, e nessa noite nós iremos meditar sobre essa temática, essa ideia que eu tirei desse texto, e já está ali já no telão. Neste Natal, lembremos que Jesus é o nosso modelo perfeito. Lembremos neste Natal, e aqui a gente pode estender, né, lembremos para a nossa vida inteira de que Jesus é o nosso modelo perfeito. Tá? Então essa é o grande tema que eu quero trazer para os amados, porque seguindo a lógica daquilo que Paulo está escrevendo, agora ele vai mostrar qual é o modelo, o exemplo que nós temos, a qual o próprio Cristo demonstra com a sua própria vida. Com a sua própria vida, vindo ao mundo, pertencendo a este mundo, vindo em forma humana, ele nos deu um modelo que é perfeito. Por isso que eu quero primeiramente com você citar o primeiro ponto: Jesus é o nosso modelo perfeito para a unidade da igreja. Está ali. Jesus mostra a sua perfeição, um modelo perfeito de como deve a igreja sobreviver neste mundo, em unidade. Então a igreja permanece unida, a igreja cristã permanece unida por conta do modelo perfeito que é o próprio Cristo. Amados, é possível perder de vista a mensagem do Evangelho que estabelece Cristo como ponto unificador do povo de Deus. É possível pessoas perderem de vista Cristo como ponto unificador da nossa fé, da nossa existência como igreja. É possível, por exemplo, a pessoa estar na igreja, mas não seguir o Evangelho pregado no púlpito. É possível a pessoa desassociar a sua vida cristã prática da sua vida cristã intelectual. Não sei se eu estou me fazendo entender. É possível as pessoas estarem aqui, em outras palavras, mas se deixarem levar pelas questões desse mundo ou pela sua própria natureza, dando vazão a ela. Paulo começa dizendo, no texto que a gente leu, ele fala, olha, se pois alguma exortação em Cristo, e a melhor tradução que eu encontrei desse se há, pois, alguma exortação em Cristo, é uma palavrinha visto que há. Algumas versões estão assim, a NVI é assim e algumas outras. Eu creio que esse é o que mais dá a ideia de que daquilo que o texto está querendo mostrar. Visto que há alguma exortação em Cristo, ou visto que há em Cristo exortação, e aqui essa exortação tem a ver com motivação para pertencer, ou motivação por pertencer a Cristo. O que Paulo está querendo dizer é o seguinte, olha, se você está em Cristo, você está motivado por pertencer a Ele. Então você está sendo, pela vida de Cristo, você é exortado, motivado por pertencer a Cristo. Visto que há em Cristo consolação, é o próximo que ele coloca, consolação de quê? De amor. E aqui o amor de Cristo pela igreja. Nós somos consolados por Cristo porque o amor dele está sobre nós, a igreja dele. Então, visto que há em Cristo consolação de amor, visto que há em Cristo comunhão no Espírito,
está aí o termo também, visto que há comunhão no Espírito, nós participamos espiritualmente uns dos outros e, sobretudo, com o próprio Deus, visto que há em Cristo afetos e misericórdias. Visto que nós somos alcançados por uma graça, visto que nós somos, todos os dias, nós desfrutamos das misericórdias do Senhor, dos seus afetos, nós então temos um exemplo, nós então temos em Cristo a oportunidade de desfrutar do consolo dele ou da sua motivação, do consolo dele de amor, do amor dele para conosco, da comunhão do Espírito, dos afetos e das suas misericórdias. O que Paulo está dizendo, olha, visto que tudo isso nós encontramos em Cristo, então no verso 2, ajam da mesma forma como Cristo agiu com vocês, e aí a unidade prevalecerá. Olha o que diz o verso 2, completai a minha alegria. Paulo está dizendo, olha, a minha alegria é que vocês vivam em unidade. Em unidade porque o próprio Cristo deu oportunidade para vocês, para se sentirem participantes dele. Então vocês, de modo então que penseis a mesma forma, da mesma coisa, penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. No verso 2, então, Paulo está dizendo, olha, assim como vocês veem tudo isso em Cristo, imitem ele, e a unidade vai ser preservada, porque Paulo está tratando aqui de unidade, e o contexto é esse. Aqueles irmãos ali em Filipos, estavam vivendo algumas situações de desunião, e a gente vai ver um pouco mais sobre isso. Um dos propósitos para ele escrever a carta é também sobre isso, e é interessante porque ele já falou disso em outros momentos, não é? Nos versos anteriores, no capítulo anterior ele fala sobre isso. No capítulo seguinte, lá no 4, ele também fala sobre unidade. Mas como é uma carta que não segue uma sistematização teológica, é uma carta de um amigo escrevendo para outros amigos, ele então vai lidando com as questões da igreja, aquilo que vem à mente de Paulo ele vai abordando. Não é à toa que no capítulo 3 parece que ele vai terminar a carta. Mas ele não termina, não é? E aí ele ainda trata de algumas situações, da vocação deles, trata ainda no verso 4, no capítulo 4, sobre uma discórdia que estava acontecendo ali. Então Paulo iria tratando, né, com a igreja daquilo que iria vindo à mente dele. Né? Então não é uma carta teológica, embora tenha teologia, porque esse capítulo é um capítulo que fala sobre a teologia tratando sobre cristologia, sobretudo. Então, façam igual. Portanto, amados, a unidade, primeiro que eu quero ressaltar, dentro desse ponto, né, sobre unidade, é de que ela é divina e ela não é humana. Porque Paulo fala sobre tudo isso, sobre essa unidade que precisa haver entre o povo de Deus na perspectiva de Cristo. Não tem como nós sermos unidos se Cristo não estiver sendo vivido. Você pode até encontrar algum tipo de unidade aonde não existe Cristo, mas é uma unidade falsificada. Eu trabalho com muita gente, e aí dependendo da pessoa que está na liderança, você consegue ver algum tipo de unidade, mas ela é camuflada, porque nos bastidores está um querendo pegar o cargo do outro, não é? Um querendo ver o mal do outro, um falando mal do outro. Isso acontece com frequência. É uma unidade baseada em Cristo. E se é uma unidade baseada em Cristo, amados, ela dá certo. Dá tanto certo que a igreja de Cristo permanece até hoje. Mesmo com tantas divergências, mesmo com tantas questões, né, que a gente lida, mas a igreja prevalece.
Por quê? Porque essa unidade cristã, ela tem Cristo como base. E não pontos de vistas divergentes. Aqui ninguém está aqui, ninguém veio num culto de quinta-feira, no dia 26, depois do Natal, obrigado. Ninguém está aqui obrigado. Você está aqui porque você ama o Senhor. Você está aqui porque você entende que a sua vida precisa realmente da palavra de Deus, e você precisa honrar o seu Deus, e você precisa adorá-lo em comunidade. É por isso que você está aqui. Ninguém colocou uma corrente em você e trouxe você para cá. Quem faz isso? Deus. Deus faz isso. O Evangelho faz isso. E como então é uma unidade baseada em Cristo, nós temos Cristo como referência do amor, por exemplo. Olha o que o verso vai dizer: completai minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Ou seja, nós devemos agir com amor, porque o verso primeiro fala de Cristo e a sua consolação de amor. A base do amor cristão é com referência ao próprio Cristo. Tenhais o mesmo amor, o amor que Cristo tem pela igreja, que precisa prevalecer sobre a nossa forma de viver como igreja. Paulo está dizendo, olha, amem uns aos outros, para que essa unidade prevaleça. E é um amor que não é egoísta, porque o amor de Cristo não é egoísta. Muito pelo contrário. Jesus amou aqueles que ninguém queria amar. Jesus amou aqueles que não poderiam amá-lo. Jesus amou aqueles que estavam contra ele, desfavoravelmente. Por isso nós devemos ser unidos. E então sejais unidos de alma e tenham o mesmo sentimento. A partir desse amor que nós compreendemos e devemos vivenciá-lo em prol dessa unidade, nós então temos essa unidade em alma e também no mesmo sentimento. A ideia aqui é ter um propósito comum na vida comunitária, espelhada em quem? Em Cristo. Vamos ser igreja tendo o mesmo propósito comum. Qual é o propósito comum da igreja? Levar Cristo a outras pessoas. Fazê-lo conhecido em outros lugares, até os confins da terra. Ser testemunha do Evangelho de Cristo, ser testemunha do próprio Cristo, para que outros conheçam esse Evangelho e vivam para a glória de Deus. E vivam para a glória de Deus. Por isso que na igreja precisa haver amor. E é interessante que o Hernandes Dias Lopes vai falar o seguinte, que essa unidade, ela não é externa, mas é interna. Ela não é unidade denominacional, mas espiritual. Só existe um corpo de Cristo, só existe uma igreja, um rebanho, uma noiva. Aqui, amados, essa nossa unidade, a unidade de Cristo, ela ultrapassa a nossa denominação. Por quê? Porque é a igreja do Senhor Jesus. Não é a igreja batista, não é a igreja assembleia, não é a igreja presbiteriana, é a igreja do Senhor Jesus. Ela está além disso. Ela está além da placa. Essa unidade vai além da placa. Embora nós tenhamos algumas divergências, mas aqueles que estão em outras denominações, que pregam a Cristo, o verdadeiro Evangelho, são nossos irmãos. Sim, são nossos irmãos. E nós precisamos considerá-los. Ultrapassa o tempo, por quê? Porque os irmãos que já viveram no século passado, no primeiro século, são nossos irmãos, estamos ligados em Cristo, tanto das eras anteriores, como das eras por vir. Todos nós somos de Cristo, e a igreja de Cristo é uma unidade espiritual, e ultrapassa a geografia. Nós temos irmãos aqui, nós temos irmãos em São Paulo, nós temos irmãos na China, nós temos irmãos espalhados pelo mundo inteiro. Então é uma unidade que ultrapassa barreiras, porque ela não está fundamentada na geografia, na denominação e nem no tempo. Ela está fundamentada em Cristo. Em Cristo. E por isso a gente prevalece unidos. Agora, é uma unidade estabelecida sobre a verdade. Sobre a verdade.
Porque Efésios 4:6 vai dizer, olha, há um só corpo, um só espírito, como também foste chamados em uma só esperança da vossa vocação. Só existe um Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Não existe duplicidade, só existe um Deus, não existe vários deuses. Só existe uma fé, não são várias fés. E aqui, a gente precisa tomar uma precaução. Quase que não saiu. Por isso que essa tendência, né, ecumênica de unir todas as religiões, afirmando que a doutrina divide enquanto o amor une, ela é falsa. Porque não há unidade cristã fora da verdade. A unidade cristã precisa estar embasada na verdade na pessoa de Cristo. Se as outras religiões não concentram a sua atenção, o seu fundamento em Cristo, nós não temos que ter um relacionamento ecumênico com eles. Isso é uma falácia. O amor nos une dentro daquilo que é verdade. Aí sim, se o amor estiver embasado na verdade, aí sim a gente tem comunhão uns com os outros. Caso contrário, não. Um comentarista, William Barclay, vai dizer que o perigo que ameaçava a igreja de Filipos e ainda ameaça todas as igrejas saudáveis é a desunião. Se existe uma coisa, amados, que enfraquece o poder da igreja, é quando ela não está unida. E Paulo então fala de dois perigos que ameaçavam essa igreja. O verso 3: nada façais por partidarismo ou vanglória. Primeiro é esse, partidarismo ou vanglória. E o outro que tem tudo a ver é o egocentrismo. O ego sendo colocado, está tudo ligado, amados. Está tudo ligado aqui. O ego, partidarismo, vanglória, são todos sentimentos perigosos que não traz unidade para a igreja. Traz dissensão. Por quê? Porque pessoas que se deixam levar por um coração desunido, ela quer tirar vantagem. Ela não quer viver pela unidade cristã, ela quer viver para si mesma. Ela quer estar aqui para tirar proveito. Proveito do que a igreja pode dar, proveito do que Deus pode oferecer, proveito do que Cristo tem para ela nas suas bênçãos e tudo mais. Por isso que a igreja é muito interessante, ela é flutuante. Porque tem muita gente que ao longo de todo esse ano veio para cá com intenções completamente diferentes. Completamente. A igreja é flutuante porque nem todos permanecem na verdade. Nem todos permanecem no evangelho, nem todos vivem a unidade cristã baseada na verdade. Querem viver para si mesmos. Quando o foco, amados, deixa de ser Cristo, naturalmente nos colocamos em seu lugar. É natural quando perdemos o foco. Por isso que o Vincent Chang, um outro comentarista, vai dizer, hábitos pecaminosos obstinados permanecem na pessoa mesmo depois da conversão. E várias circunstâncias podem provocar seu egoísmo remanescente para proteger seus próprios interesses, ainda que à custa de outros e do evangelho, ameaçando assim a unidade da igreja. Precisamos lembrar do verso 15 do capítulo 1, que Paulo estava falando ali sobre alguns que proclamavam Cristo por quê? Por inveja, por porfias, por conta de ciúmes. Lá no capítulo 4, Paulo também alertou, né, sobre a Evódia e Sintique, para que elas viessem a pensar concordantemente no Senhor. Elas estavam deixando o coração se azedar, se levar pelas suas próprias paixões. Vez por outra, nós nos deixamos levar pelas nossas próprias paixões, quando nós não cuidamos do nosso coração. É possível você sim ser crente e se deixar levar
por um coração enganoso. Enganoso. E qual é a forma de combater então esses males que ameaçam a unidade da igreja? Qual é a postura que nós devemos ter? O verso 3 ainda é uma postura humilde. Humilde. Não vamos fazer nada por partidarismo, vanglória, mas por humildade. Por humildade. Humildade não é sinônimo de pobreza, como muita gente acha. Já foi falado aqui várias vezes sobre isso. E a gente tem essa mania de falar. Quando ver alguém que não tem muitas condições, a gente, poxa, que pessoa humilde. Mas ela pode não ter nenhuma condição e não ser humilde. Como pode ter alguém com muitas condições e ser humilde? Agora, humildade, amados, é o reconhecimento de sua insignificância moral, que só pôde ser redimida na cruz. Quando nós reconhecemos de que nós éramos moralmente contrários àquilo que a palavra de Deus prescreve, e que a nossa vida só mudou porque a cruz passou a fazer parte da nossa vida. Humildade é reconhecer a sua situação de miséria, o seu fracasso, para reconhecer a graça em Jesus que nos fez uma nova criatura. Quem compreende a humildade nesses termos, nunca vai deixar o orgulho penetrar no coração, porque ela não pode fazer nada por si mesma. Ela reconhece isso, ela reconhece que se não fosse Cristo, se não fosse o Senhor Jesus, ela não estaria de pé. Paulo fala isso, olha, vocês precisam ser humildes. E a humildade vem embasada na consideração dos outros superiores a si mesmo. Mas antes disso, uma citação do Andrew Murray. Ele diz: a pessoa humilde não faz pouco de si mesma. Ela simplesmente não pensa em si mesma. É uma boa definição. Porque a gente não pode achar, então para ser humilde eu tenho que me desconsiderar. Não, não é isso. O simples fato de você não pensar em si mesma já é um indício de humildade. Porque você mesmo que faça coisas para si, mas você não pensa demasiadamente em si. Então essa é a ideia aqui. Então nós precisamos, a partir da humildade, considerar, e somente nos humilhando, reconhecendo a nossa total dependência de Deus, que nós iremos considerar cada um os outros superiores a si mesmo. Considerar no outro aquilo que não é possível quando o orgulho está no nosso coração. Nós não conseguimos considerar o outro quando o nosso coração está por demais orgulhoso e pensando por demais em si mesmo. A gente não consegue ver o outro. A gente não consegue considerar o outro. Porque tudo é para mim. Tudo é o que eu posso ganhar com isso. Tudo é, o melhor é para mim. E aí, o orgulho então está tomando conta do coração. E quando a gente consegue então, através da humildade, considerar o outro, a gente honra o outro, enxergando também as suas necessidades. Necessidades. Há muita gente necessitando ou necessitada por aí. Por isso que Paulo fala, olha, não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também a qual é dos outros. Por isso que eu preciso, amados, me preocupar, eu preciso amar, me preocupar com a necessidade daqueles que estão perecendo. Por isso que nós, os crentes em Cristo Jesus, nós não olhamos como as pessoas que não têm Cristo olham. A gente não olha para as pessoas com um olhar de desdém e nem apontando o dedo, ou pelo menos não deveríamos. Nós, muito pelo contrário, nós estendemos a mão de misericórdia e nós então levantamos essa pessoa, buscamos levantar através do Evangelho.
E é isso que a unidade faz, é isso que uma vida humilde faz. É considerar o outro, as suas necessidades, os seus valores, mesmo ela estando sem valor algum. O valor de ser amado por Deus, e Deus não quer que ela continue vivendo naquela situação deplorável. Nós então agimos fazendo algo por esta pessoa. A atitude aqui de autorrenúncia, com vistas a auxiliar os outros, deveria estar presente e se expandir na vida de cada discípulo. Essa ideia precisava crescer cada vez mais no meio evangélico. Em João 13, 12 e 14, Jesus Cristo nos deu o maior exemplo de humildade que alguém poderia demonstrar. O maior exemplo, quando ele então, depois de lavar os pés, toma as suas vestes, se assenta outra vez à mesa, e ele faz aquela pergunta: vocês estão entendendo o que eu tenho feito? Vocês estão me chamando de mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. O evangelho, amados, que Jesus demonstra para nós e que nós precisamos vivenciá-lo, precisa sair das quatro paredes. Quando cantamos o nome dele, chamamos ele de Senhor e Mestre, para se transformar em prática. Porque esse texto de João fala do mestre dos mestres, que pega uma bacia e uma toalha e vai enxugar os pés imundos dos seus discípulos. Uma profissão que os escravos faziam. E ele fala: olha, aquilo que eu fiz, vocês devem fazer também com os outros. Paulo então mostra o exemplo de alguém que fez isso de forma perfeita agora, a partir do verso 5. Jesus é o nosso modelo perfeito também em sua humilhação. Um comentarista diz que esta é a passagem mais importante, mais emocionante que Paulo escreveu sobre Jesus. Aqui Paulo alcança as alturas mais excelsas da sua reflexão teológica acerca do Filho de Deus. Nós temos no verso 5 até o verso 8, Paulo falando sobre a humanidade de Jesus e também da sua divindade. Alguns acreditam que aqui foi um hino que Paulo insere na sua carta para demonstrar aos filipenses de como eles deveriam viver a vida deles de forma humilde. Mas se isso aconteceu ou não, não importa. O importante é que está aqui e é inspirado. E a primeira palavra que Paulo usa aqui é: tende em vós o mesmo sentimento. E essa palavra aqui, sentimento, também seria muito melhor traduzida por atitude. Tenham a mesma atitude que houve em Cristo Jesus. Refere-se aqui a uma disposição mental que governa a vida, as ações e reações e emoções. É uma ordem para o desenvolvimento de um hábito e é uma responsabilidade que envolve todos os membros da comunidade. Nós devemos ter a mesma atitude que Cristo teve. Repito, nós somos cristãos pelo fato de Cristo ser a base, o modelo da nossa fé. Se ele é o modelo da nossa fé, se ele é o modelo de humanidade, de divindade, para que a igreja cresça, nós devemos então ter atitudes que Cristo teve. E ele nos mostra então no verso 5 isso. Ele renuncia, a partir do verso 6 a 7, ele renuncia os seus direitos sem renunciar à sua essência. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana. Jesus sempre foi Deus, coigual, coeterno
e consubstancial com o Pai e com o Espírito Santo. Ele nunca deixou de ser Deus. Ele sempre foi revestido de glória e majestade. João 17, verso 5. Ele é o Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis. Colossenses 1,16. Agora, é muito interessante as palavras que aqui estão, porque essa palavra subsistindo, juntamente com a forma, subsistindo em forma, tem uma conotação muito interessante. Porque subsistindo aqui significa que aquilo que é essencial e não pode ser alterado. E essa palavrinha forma, ela pode ser colocada com outras duas no grego. Então há duas palavras para representar gregas aqui para representar essa palavra forma. Uma é morfe e a outra é chema. Embora sejam a mesma palavra para forma, os seus significados são diferentes. Isso aqui é muito interessante a gente observar aqui. Porque morfe significa algo que é uma forma essencial de algo que jamais se altera. Essa é a ideia. E chema é a forma externa que muda de tempo em tempo, de circunstâncias em circunstâncias. Você quer ver um exemplo? Vamos levar para a humanidade. Qual é a essência do ser humano ou do homem? É sua humanidade. A sua morfe, a sua essência é humanidade. De forma que a humanidade ela tem vários estágios. Você nasce bebê, você é criança, adolescente, jovem, adulto. A forma, o formato mudou. Você tinha cabelo, nasceu cabeludo, gordinho, hoje é magro, vice-versa, não é? Você era mais fortinho, hoje está um pouquinho magrinho, não é? Essa forma externa mudou, mas a essência permanece a mesma. Você não deixou de ser humano, de ser um ser humano. Então, morfe significa a essência, e scherma significa o externo, aquilo que muda e modifica. Aqui daria base também para a gente colocar por terra essa coisa dessa teoria da evolução, por exemplo. Não tem cabimento. Como é que você vai ser humano vindo de um animal completamente diferente da sua natureza? Não tem sentido algum. Não é? Mas isso aí não é matéria para a gente confundir a nossa cabeça nessa noite. O fato é, amados, de que a palavra que Paulo usa aqui para essa subsistindo em forma é justamente morfe. A essência divina de Jesus não foi alterada. Não foi modificada. Não pode ser modificada. E ele vai além, ele fala, olha, e ele então, mesmo tendo essa divindade, ele não teve por usurpação o ser igual a Deus. E essa palavrinha aqui, como o pastor Ezequias fala, não quero ser chato, né, mas são importantes. Essas palavras no original que são muito importantes. E ela é a única vez que aparece essa palavrinha no grego, é aqui. Em toda a Bíblia, é somente aqui. Arpagimos. Meu grego não é muito bom. Só aparece aqui. Ela provém de um verbo que significa arrebatar. Jesus não se agarrou aos privilégios de sua igualdade com Deus, antes abriu mão por amor aos homens. Ralph Martin afirma que para Cristo pré-encarnado, ao invés de imaginar que igualmente com Deus significa obter, ao contrário, ele deu. Ele deu até se tornar vazio. Como é que a gente pode interpretar tudo isso? Uma interpretação correta é que não existe a questão de Cristo tentar arrebatar uma posição que ele já tem. Essa é a ideia. Dele não usurpar aquilo que ele tem. Ele não pode ir contra a sua própria natureza. Por isso que ele não pode fazer isso. Ele então não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo, se esvazia.
Não existe a questão de Cristo tentar arrebatar ou apoderar-se da igualdade com Deus. Ele é igual a Deus. Porque o fato dele ser igual a Deus não é uma usurpação. Cristo é Deus em natureza, tampouco existe a questão de Cristo tentar reter essa igualdade pela força. Ele é. Então ele não pode tirar essa natureza. Então qual é a questão fundamental aqui? Antes que Cristo não usou sua igualdade com Deus como desculpa para uma autoafirmação ou autopromoção. Ao contrário, ele usou como ocasião para renunciar a todas as vantagens ou privilégios que a divindade lhe proporcionava, como oportunidade para um autoempobrecimento, um autossacrifício, sem reservas. Jesus não pensou em si mesmo, ele pensou em nós. Ele pensou em mim, ele pensou em você. Ele abriu mão temporariamente dessa glória. Ele desce às alturas. E ele usa então desse privilégio para nos abençoar. Essa é a ideia dele então ser Deus, mas não usurpar o ser igual a Deus. Ele então a si mesmo se esvazia, o verso 7, assumindo a forma de quê? De servo. Ele se esvazia. Ele então se esvazia do quê, não é? É impossível ele deixar de ser Deus. O seu ato de esvaziar-se estava no ato de tomar uma natureza humana. O ponto aqui é que Cristo, ao assumir a humanidade, ele renunciou a alguns privilégios. Ele se esvazia disso. Ele toma uma natureza humana e ele abre mão temporariamente de alguns privilégios. E aqui o Hernandes nos ajuda muito a entender. Em primeiro lugar, ele renunciou sua relação favorável à lei. Jesus, o Filho, Deus o Pai e Deus o Espírito Santo vivem em harmonia. O próprio Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito estabelece as leis. E agora o que Cristo faz? Ele então se coloca debaixo da lei. Ele se coloca debaixo da lei para ser julgado por pecados que ele não cometeu. Ele renuncia então o seu favor de ser alguém que criou a lei para agora se submeter às leis. Enquanto ele permanecia no céu, nenhuma carga de culpa pesava sobre ele. Entretanto, ao encarnar-se, ele que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós. Ele que era bendito eternamente, se fez maldição por nós. Gálatas 3,13. Ele levou sobre o seu corpo no madeiro todos os nossos pecados. 1 Pedro 2,24. Ele abre mão de tudo isso para se colocar sob a lei divina. Em segundo lugar, ele renunciou suas riquezas. O apóstolo Paulo já disse em 2 Coríntios 8,9: pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre, por amor de vós, para que pela sua pobreza vós tornasseis ricos. Jesus renunciou tudo, queridos, até mesmo a sua própria vida. Tão pobre que era, tomou emprestado um lugar para nascer, uma casa para pernoitar, um barco para pregar, um animal para cavalgar, uma sala para reunir, um túmulo para ser sepultado. Jesus demonstra uma completa humildade, renunciando riquezas, a sua própria riqueza. Ele é dono do ouro, da prata, mas ele vem ao mundo, ele encarna para viver uma vida simples e humilde, como tornando o exemplo para cada um de nós, que nós devemos imitar também o seu exemplo. Em terceiro lugar, ele renunciou sua glória celestial. Ele tinha glória com o Pai antes que houvesse o mundo. João 17,5. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Mas o que ele fez voluntariamente, ele deixou a companhia dos anjos e veio ao mundo para ser perseguido e cuspido pelos homens. Esse é o nosso Jesus, que renuncia tudo. E por último, ele renuncia o seu livre exercício, ou o livre exercício de sua autoridade. Embora ele não perca a autoridade, mas ele se submete à autoridade do Pai.
Em todo tempo você vai ver Jesus dizendo que ele não procurava buscar a própria vontade ou a sua própria vontade, mas sim daquele que enviou. Jesus se submete. Se submete. Por quê? Porque ele veio em forma humana, mas ele veio em forma de servo, em semelhança de homens. Jesus é um exemplo do que é ser um servo. E novamente aqui ele usa a mesma palavra, forma de servo, a palavra que não pode mudar, morfe. E como vimos, é a forma essencial. O que quer dizer que Jesus se fez homem, não para representar um papel como num teatro, amados, mas ele veio de forma humana, de forma real. Ele veio 100% homem. A sua natureza humana também não pode ser modificada. Não pode. Verdadeiramente, ainda mais que toda a humanidade de Cristo é uma humanidade perfeita, porque a humanidade dele não participou do pecado. Agora preste atenção, Jesus sendo o Senhor, Deus, soberano, Criador dos céus e da terra, se submete à condição de servo, assume a forma de um escravo, demonstrando a importância de termos uma vida despojada de nós mesmos. De nós mesmos. Porque Marcos 10:45, né? Ele não veio ao mundo para ser servido, mas para servir. Nós não fomos alcançados por esse Cristo para sermos servidos. Nós fomos alcançados para servir. Amém, amados? Estamos aqui para servir. Servir quem? Servir a Deus. E servindo a Deus, servimos uns aos outros. Jesus então encarna aqui com um único propósito. Porque o texto diz que ele veio em semelhança de homem, reconhecido em figura humana, ele a si mesmo se humilha, se torna obediente e obediente até a morte. Jesus tem o propósito dele de nascer foi para morrer. Esse foi o propósito dele. Ele se submete a tal humilhação para que pela sua morte pudéssemos ter vida. Na humilhação, amados, que Cristo veio aqui e padeceu, ele redime a nossa humilhação. Ele se fez pecado por nós. Ele carregou os pecados, os nossos pecados sobre ele. Se deixou humilhar para que hoje nós pudéssemos olhar para ele e termos comunhão com ele. 1 Pedro 2,24, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. A humanidade de Cristo tem um total sentido para nós. E o total sentido foi a nossa remissão. Ele nasceu, ele precisou nascer para que nós pudéssemos viver. Ele veio a este mundo para que nós pudéssemos participar do mundo dele. Ele tomou a sua vida, a minha vida, e deu um novo desfecho. Jesus precisou se humilhar, vir em forma humana para poder morrer. E a morte, Paulo diz, não é uma morte qualquer, é a morte de cruz. A morte considerada uma das piores do tempo bíblico. Ele fez tudo isso por amor a mim e a você. E Jesus é o nosso modelo perfeito em sua exaltação. 9-11. Paulo, após mostrar a escolha de Cristo pela via da renúncia e humilhação, agora ele passa a mostrar a ação de Deus em exaltá-lo. Quem exalta a Cristo? Quem exaltou Cristo? Verso 9, foi o próprio Deus, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. Ele deu o nome que está acima de todo nome. Cristo não estava refém, ou nunca esteve refém, da opinião e nem do favor dos homens. Embora, amados, ele veio para redimi-los.
Jesus se humilha em obediência à vontade do Pai, e o próprio Pai o exalta. Porque Deus não deixou Cristo na sepultura, mas Ele levanta-o da morte. Ele levou-o de volta ao céu e glorificou. Isso é fantástico. E se Cristo foi exaltado nas alturas, nós também iremos ser. Aqui nós temos uma exaltação acima de qualquer exaltação. A ideia aqui é de uma super exaltação. Cristo foi super exaltado. Super exaltado. Porque o texto diz isso, né? Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. Sobremaneira. Foi algo acima de qualquer exaltação. Pega o homem mais poderoso do mundo e aqueles que exaltam a sua riqueza. A exaltação de Cristo aqui feita pelo próprio Deus é muito maior e muito mais infinita do que qualquer exaltação que qualquer homem pode ter nessa vida ou em qualquer vida. E essa exaltação, olha só, exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo o nome. O nome de Jesus é algo que está acima de qualquer nome. Não existe nenhum popstar que seja páreo para o nome de Jesus. A gente gosta, a gente tem preferências em várias áreas, não é? Daquilo que nós, de repente, assistimos, participamos, mas nenhum desses chegam aos pés daquele que foi para a cruz, encarnou, foi para a cruz e foi exaltado pelo próprio Deus. E o seu nome está acima de todo nome. De todo nome. Porque Jesus, ele não é apenas um bom homem. Preste atenção nisso. Ele não é apenas um bom líder. Jesus é o nosso Senhor. O seu nome é exaltado. E nós exaltamos o nome dele, não porque ele é bom, não pela sua bondade, porque ele realmente é bom, não pela liderança que ele tem, porque ele realmente é um líder excelente. Mas nós reverenciamos o nome de Jesus porque ele é Senhor, Senhor de todos nós. Os anjos, os seres humanos redimidos farão isso com intenso regozijo, enquanto os condenados farão isso com profunda tristeza e profundo remorso. Farão o quê? Exaltarão a Cristo, o nome dele. O nome de Cristo será exaltado por aqueles que foram redimidos, e ele terá que ser também exaltado por aqueles que foram condenados à morte eterna. Porque na segunda vinda de Cristo, os três mundos vão se dobrar aos seus pés: os céus, a terra e o inferno. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. Ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. Todos naquele dia irão se dobrar ao senhorio de Jesus. Todos irão reconhecer que Jesus é realmente o Deus encarnado, que se fez homem, padeceu, se humilhou, para que nós pudéssemos ter vida. Todo joelho vai se dobrar. Toda língua vai ter que confessar que Jesus é Senhor. Aprendemos ali que haverá um reconhecimento universal do senhorio de Cristo. Todos irão se dobrar. Todo joelho se dobrarão. Toda língua confessará. Nós temos aqui um reconhecimento universal. Aqueles que zombaram dele vão ter que confessar que ele é Senhor. Imagina aqueles que zombam de Cristo hoje, seu colega, seu familiar. Naquele dia, ele vai ter que se dobrar perante a face de Jesus. Aqueles que o negaram e não quiseram crer nele, vão ter que admitir e confessar que ele é Senhor. E essa confissão será pública e universal. Todo o universo vai ter que se curvar diante daquele que se humilhou, mas foi exaltado sobremaneira. Para nós que fomos redimidos e reconhecemos o seu sacrifício, nós iremos exaltá-lo. Mas aqueles que não,
irão ter que exaltá-lo e mesmo assim ir para o inferno, padecer eternamente longe de Cristo. Naquele dia não haverá mais oportunidade nem chance. A chance é agora, a chance é hoje, enquanto temos oportunidade. E toda língua confessa que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus, o Pai. Por isso que nós precisamos andar em unidade. A igreja precisa andar em unidade, porque o próprio Senhor da igreja requer isso. Amados, nós precisamos caminhar juntos, porque existe um Senhor que vai buscar a igreja dele, e ele requer isso, ele morreu por isso. O Deus que concede perseverança e ânimo, dê a vocês, Paulo falou aos Romanos, dê a vocês um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus, para que com um só coração e uma só voz, vocês glorifiquem ao Deus Pai, o nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja não pode estar dividida nessa glorificação, ou nessa glória que pertence somente a Ele. A igreja precisa caminhar em unidade, glorificando a Deus através de um espírito de unidade, de um único propósito, que é caminhar em direção ao dia grandioso que Ele virá buscar a sua igreja. Num coração redimido não pode haver brecha para orgulho. Nós precisamos cuidar do coração, porque o nosso coração é enganoso, e se a gente deixar de vigiar, o orgulho penetra. O orgulho penetra. E o orgulho, ele é um ditador em nossa vida, determinando a nossa autopromoção. O orgulho faz isso, ele dita as regras para nós, e as regras sempre serão favoráveis a nós, e nunca do outro. Isso é uma vida orgulhosa. Uma vida que pensa só em si, que quer só para si. Está na hora de nós pensarmos mais nos outros. Porque ser um com Cristo e participar da igreja dele, que é a sua noiva, do mesmo corpo, o corpo de Cristo, significa olharmos para o outro, sim. E não tanto para nós. Viver em humildade na terra é ter a recompensa de ser exaltado na eternidade. Mateus 23:12, né? Pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado. E todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Nós temos que ter uma vida de humildade. Mas não é uma falsa humildade. Não é uma humildade que você bate no peito por tê-la. Porque se você faz isso, você já é orgulhoso. Não é, sabe, uma humildade que se considera além do que deve. A humildade tem sempre como padrão aquele que é perfeito, que é Jesus. E eu olho para mim mesmo imperfeito, olho para Ele perfeito e adequo a minha vida à vida dele. E eu então busco ter uma vida piedosa, sem alimentar os desejos pecaminosos do meu coração. Hoje você não controla o que vem na sua mente, mas você controla o que você vai fazer com aquilo que vem à sua mente. Por quê? Porque Jesus te libertou na cruz. Ele te deu autoridade, Ele te deu autonomia de poder escolher em pecar ou não pecar. Antes você vivia no pecado. Hoje Ele te dá a oportunidade de pecar ou não pecar. Precisamos cuidar do nosso coração. Temos a oportunidade, amados, nesse tempo de festas, de refletirmos a humanidade de Jesus. Porque Ele mesmo sendo Deus se fez homem. Ele se esvaziou, se humilhou, foi obediente até a morte, e morte de cruz. Eu me lembrei de João 1,14, né? O verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Nós precisamos olhar para Cristo o tempo todo, para Cristo. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Nós precisamos ver a sua humanidade e levar isso a sério, no sentido de
perseverarmos e ver de que nele nós temos exemplo de uma humanidade perfeita e que nos proporcionou termos uma humanidade imperfeita, mas redimida. E isso é fabuloso. Isso é fabuloso. Olhemos para Cristo, para o seu sacrifício, para a sua humanidade, para o seu sacrifício, e nele nós iremos encontrar respostas, nele iremos encontrar fundamento para viver a nossa humanidade imperfeita, mas baseada na perfeição dele. E por último, quando ele voltar em glória, todos se dobrarão diante de sua face. O mais incrédulo na face da terra será despido de sua arrogância e precisará reconhecer a sua perdição diante do Deus que se fez homem. Amado, Jesus está voltando. A gente não está falando muito sobre isso. Jesus está voltando. Ele vai buscar a sua igreja para viver de forma gloriosa na eternidade, aonde todos irão se dobrar, aonde todos irão reconhecer a sua realeza. Mas enquanto isso não acontece, você tem compartilhado isso com aqueles que estão ao seu redor? Você tem falado isso para si mesmo? Porque quando a gente perde de vista que Jesus está voltando para buscar a sua igreja, para viver na glória junto com Ele, quando nós esquecemos isso, a gente se perde com muita facilidade com as coisas desse mundo. A gente perde de vista a eternidade para dar vazão a esta era que vivemos. Eu gostei muito do que eu li sobre Hudson Taylor. Não sobre ele em si, mas sobre um episódio de alguns escritores comunistas da China. E anos atrás, as autoridades comunistas da China encarregaram alguns de seus escritores, e chamou um desses, para escrever uma biografia oficial de Hudson Taylor. E qual era o objetivo? O objetivo não era de promover, né? Porque aquilo que Deus fez através de Hudson Taylor na China foi algo imensurável. Eles fizeram isso para quê? Para denegrir a figura deste grande missionário, visando desacreditá-lo perante quem? Os chineses, em quem perduravam a lembrança das abnegadas atividades daquele homem de Deus. E é interessante que esse homem, então, esse escritor, começou a pesquisar a vida de Hudson Taylor. E ele, então, foi pesquisando, e à medida que ele foi escrevendo essa biografia, esse livro, ele foi ficando impressionado com a vida desse homem. E cada vez mais ele se impressionava com o caráter dele, com a vida dele, com a vida piedosa desse missionário. E finalmente, não resistindo mais, o escritor abandonou sua tarefa, renunciou seu ateísmo e se tornou um cristão. Tudo isso por quê? Por conta do nome de Cristo. Porque um homem chamado Hudson Taylor na China fez diferença, porque seguia humildemente, piedosamente, a vida daquele que é o nosso exemplo, o nosso modelo de vida, de humanidade e de humildade. A pergunta, amados, nós precisamos fazer é, quando lerem ou quando ficarem sabendo da nossa vida, do que fizemos com ela, as pessoas irão ver, ali houve um homem de Deus, uma mulher de Deus, que viveu piedosamente essa vida humilde de Cristo, mostrou essa humildade a tantos outros, a ponto de muitos, a partir da vida dele, terem as suas vidas marcadas para viverem eternamente na glória, sendo exaltados junto com o Filho de Deus. Essa é a pergunta que nós precisamos responder na nossa intimidade. Será que a vida de Cristo tem sido de fato modelo para a minha vida cristã? Ou eu tenho desassociado a minha vida com a vida de Cristo? Que Deus possa
ter falado conosco, que Deus possa completar a obra dele na minha e na sua vida, que Deus possa realmente nos fazer sermos pessoas que se espelhem no Cristo encarnado, que se fez homem por amor de cada um de nós. Abaixe sua cabeça, vamos orar. Obrigado, meu Deus, pela tua palavra. Obrigado, ó Deus, pelo teu Filho Jesus Cristo, que está exposto em toda a tua palavra. Obrigado pelo seu exemplo. Obrigado pelo seu exemplo de unidade, seu exemplo de humildade e o seu exemplo de exaltação. Obrigado, Senhor, que a tua igreja viva sempre, ó Deus, persistindo em ser parecido com Jesus Cristo. Por favor, nos torna cada vez mais parecido contigo, Jesus. Que a tua igreja viva unida, cada dia mais, num único propósito, proclamar a Cristo, o Cristo encarnado. Por favor, ó Deus, ajuda-nos como igreja do Senhor. Toma as nossas vidas, toma o nosso coração. Não permita que o orgulho, ó Pai, alcance o nosso coração. E se ele, porventura, vier, que o Senhor nos ajude a negá-lo, a renunciá-lo, em prol de uma vida que agrade ao Senhor. Por favor, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Ore silenciosamente, amados. Estamos encerrados nessa noite. Que Deus continue